Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Quero desde já agradecer pela sua presença e te pedir para não deixar de compartilhar essa live para que também você se torne um canal de bênção na vida de outras pessoas e para que mais vidas possam ser alcançadas através dessa ministração. Sabe, muito obrigado e quero te convidar a se sentar de forma bem confortável, assim como nós estamos agora. E gostaria de te convidar a separar 2 minutos, 1 minutinho. Vamos estar buscando a presença do Senhor. Amém? Por isso eu te convido a você se desligar tudo aquilo que te atrapalha de se conectar ao Senhor nesse momento. Não desligue o seu telefone, não desligue o seu tablet ou a sua internet, você que está nos assistindo. Brincadeiras à parte. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça e fizesse a sua oração daí mesmo onde você está, por favor. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar na sua vida, ele vai estar com você nesse exato momento. Logo após essa oração, nós vamos estar orando juntos. Amém? Amém. Vamos estar orando todos juntos? Pai, obrigado a Deus pelo teu amor. Obrigado a Deus pelo dia de hoje, ó Pai. Obrigado por essa noite, ó Pai. Obrigado pelo teu favor, pela tua graça, Senhor Deus. Nós te somos muito mais do que gratos, ó Deus, porque a tua palavra diz que o teu amor se renova em nossas vidas, a tua misericórdia se renova em nossas vidas a cada manhã, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos que nos assistem agora. Guarda-os, ó Deus, livra-os do mal, Senhor Deus, que a tua presença, Senhor Deus, possa ser com a vida deles, ó Pai. Nós tão somente queremos te agradecer pelo teu amor. Nós tão somente queremos te agradecer, ó Deus, pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas, Pai. Pelo teu favor, ó Deus, que ele nos inunda, Senhor Deus. Pela tua misericórdia, Senhor Deus, que nos faz cada vez mais buscarmos a ti, mesmo sendo falhos. O Senhor continua nos amando, Deus. Por isso, obrigado, Pai, em nome de Jesus, por tudo. Santo Deus, eu quero te pedir, tenha liberdade, Espírito Santo, neste momento sobre nossas vidas. Que não seja eu, Emanuel, a falar, ó Pai, o teu servo, o teu filho, o teu pastor, ó Deus, mas que possa ser, Senhor Deus, o teu Santo Espírito através da minha vida, Senhor Deus. E eu quero desejar, ó Pai, declarar desde já que os corações dos meus irmãos possam ser como um vaso e que eles possam se esvaziar de si mesmos para que eles possam ser cheios do Teu Santo Espírito nesse exato momento. Obrigado, Deus amado. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Quero também te convidar a pegar a sua Bíblia e o seu papel, o seu caderno de anotações. E vamos juntos estar estudando nessa noite. Amém? Nós viemos falando durante algumas semanas sobre encontros com Deus. Nós falamos de Abraão, falamos de Jacó, falamos de Agar e hoje nós vamos concluir com Elias. Um profeta que todos nós conhecemos. E quem foi Elias? A história de Elias, o profeta Elias, os historiadores contam que ele viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e de Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que em sua época, o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. O Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, e o Reino do Norte, com a capital em Samaria. Sabe, a Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um
um tisbita que morava na terra de Gileade, ao leste do Rio Jordão. Mas sabe, o nome Elias significa Jeová é Deus. E quando olhamos para a história do profeta Elias, observamos que ele foi um grande profeta, muito usado por Deus, porém a Bíblia relata algumas coisas da personalidade e da pessoa do profeta Elias. E é sobre isso que nós gostaríamos de estudar essa noite. Pessoas que tiveram suas vidas transformadas após o encontro com Deus. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Amém? Nós vamos encontrar algumas passagens sobre o profeta Elias no livro de Reis. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos estar todos lendo algumas passagens sobre a vida do profeta Elias. Nós vamos estar discorrendo algumas coisas sobre a história da vida dele, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 1, nós vamos estar lendo algumas coisas que a Bíblia fala sobre esse profeta. Amém? Todos acharam? Podemos ler? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. Segundo a minha palavra, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-se junto à torre de Querite, fronteira do Rio Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Meus irmãos, é muito interessante essa passagem, e se você for ler todo o livro, toda a passagem onde discorre sobre o livro, sobre a vida do profeta Elias, no livro de Reis, você vai ver que muitas coisas aconteceram na vida desse profeta. Sabe, quando olhamos para a história de Elias, observamos que ele foi um grande profeta, muito usado por Deus, porém com alguns descuidos. Passou por momentos difíceis de desânimo e falta de desejo de viver. A palavra de Deus fala, se nós continuarmos lendo, que até o desejo de viver lhe faltou. Amém? O que faz com que ficasse totalmente apático diante do que Deus queria realizar através de sua vida. Elias havia obtido grandes vitórias. A palavra fala, se nós continuarmos lendo em algumas passagens atrás, que ele estava no auge da vida espiritual. Profetizou por 3 anos a seca, como nós lemos agora em 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, se nós continuarmos lendo no próprio capítulo 17, do versículo 14 ao 16. Ressuscitou o filho dela. Versículo 20 a 22 fala sobre isso. E a palavra de Deus ainda fala que ele venceu os 400 profetas de Baal. Se nós continuarmos lendo no capítulo 18, a partir do verso 20, fala sobre isso. Mas sabe, observamos que a sua expectativa de ver mudanças em Acabe e Jezabel foi tremendamente frustrada, se nós continuarmos lendo no capítulo 19. Quando sofreu graves ameaças contra a sua própria vida. E é muito interessante que isso trouxe desespero a Elias ao ponto de pedir a Deus, no capítulo 19, verso 4, a morte. E se esconder de tudo e de todos numa caverna. Sim, meus irmãos, o mesmo profeta que enfrentou 400 homens de Baal teve, aleluia, a palavra fala que ele teve ânimo ferido poderosamente pela ameaça de uma mulher pagã. E aqui eu quero chamar a atenção de você. Eu queria te levar a refletir um pouquinho sobre isso.
Cuidado com as pessoas com que você se relaciona. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas se demonstram uma coisa e podem ser outras. A palavra fala que o profeta que foi capaz de enfrentar 450 homens, ele teve o seu ânimo ferido poderosamente por uma única mulher. Eu quero te perguntar, será que isso ocorreu, será que isso que ocorreu com o profeta Elias pode ocorrer conosco? É certo que sim, meus irmãos. Então é sábio aprendermos com o profeta as 3 coisas que devemos cuidar para que o nosso desânimo, que nosso ânimo não se torne desânimo, ou seja, não seja destruído. Primeiro delas, a situação difíceis e desconfortáveis. Talvez, mediante essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo situações difíceis e situações desconfortáveis. Uma situação difícil tem 2 poderes sobre nós. Eu gostaria de falar rapidamente sobre eles. O primeiro é o de nos fortalecer. Você talvez conheça, ou talvez você seja a pessoa do primeiro exemplo, que muitos conseguem enfrentar tribulações da vida de tal forma que tiram delas fortalecimento adicionais para enfrentar novos desafios. Paulo fala em 2 Coríntios que quando sou fraco, 2 Coríntios 12, 10, que quando sou fraco, aí sim que sou forte. Isso realmente é o ideal. Elias tirou essa força das primeiras situações difíceis que venceu. Mas a palavra também fala que nem sempre algo sempre é fácil. Após ser ameaçado de morte, a palavra fala, por Jezabel, ele permitiu que o segundo poder da tribulação, da dificuldade, da pressão, da situação difícil o afetasse. Que é a destruição do ânimo. Sabe, meus irmãos, o ânimo de Elias, ele foi minado. A sua fé, a palavra de Deus fala, onde nós lemos, enfrentou grande provação naquele momento. Seu coração, por um momento, foi contaminado pelo desespero. E eu quero te perguntar aqui, você que está nos assistindo agora. Sabe, talvez você tenha, como nós lemos, como nós estudamos na semana passada, quando nós falamos por Agar, talvez você possa ter passado pelo primeiro deserto e não morreu. E talvez você agora esteja passando por um segundo deserto, uma segunda tribulação sobre sua vida, algo que está vindo sobre sua vida, mas eu posso te falar uma coisa? Como eu falei na semana passada, se você não morreu no primeiro deserto, você não vai morrer no segundo deserto. Precisamos aprender a não permitir que o segundo poder da dificuldade, das situações difíceis, desconfortáveis, tenha domínio sobre nós. Precisamos entender, como eu falei na semana passada, meus irmãos, eu quero deixar bem claro novamente sobre isso. Se você não morrer no primeiro deserto, você não vai morrer no segundo. Sabe por que você não vai morrer no segundo? Porque existe uma promessa sobre sua vida. Uma promessa de que Deus tem algo que você nasceu. Existe uma promessa sobre sua vida e um propósito que Deus colocou sobre sua vida e você não vai morrer até que esse propósito seja realizado na sua vida. Pastor Emanuel, será que isso é verdade? Mediante toda a situação que eu estou vivendo, essa pandemia, esse coronavírus e agora uma situação que talvez vocês já estão falando que existe uma outra doença que está vindo, será que eu vou conseguir? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma promessa sobre sua vida. Eu quero te falar uma coisa. O isolamento de Deus e das pessoas é o segundo ponto que eu quero tocar com você. Não se isole de Deus ou das pessoas. Elias, a palavra de Deus fala que ele foi questionado por Deus. E veja, se nós lemos 1 Reis 19:9 fala que ali ele entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E é claro que Deus sabiamente sabia exatamente o que Elias fazia ali. Como estava usando
como ele estava usando o isolamento para fugir das tribulações. E eu quero te perguntar, talvez seja você ou talvez sejam pessoas que você conheça que está passando por essa dificuldade exatamente agora, que está vivendo, meus irmãos, um momento de desânimo. E Satanás tem usado desse momento de pandemia para que você se permita, se eu posso usar essa palavra, que você se permita se afastar da presença de Deus. Talvez você era uma pessoa que vivia mais próximo, porque as igrejas estavam abertas, você tinha uma comunhão com Deus um pouco maior. E talvez o fato de você não estar tendo tanto uma comunhão com os irmãos na igreja, porque embora todas as igrejas não estejam abertas, ou existem algumas restrições, você tenha se afastado e tenha se isolado. Eu quero te chamar a atenção exatamente a esse ponto. A pergunta que de Deus tem para o corpo de Cristo é: por que você está se isolando? Não se isole, meu irmão. Sabe por quê? Vamos imaginar uma seguinte situação. Se eu pegar o meu pé, vamos dizer que eu pudesse pegar o meu pé e separar partes do meu membro. Se eu pudesse pegar o meu pé agora e separá-lo do meu corpo, vocês acham que ele iria durar muito tempo? Não. Sabe por que não? Porque a cabeça está ligada ao coração, que está ligado ao peito, que está ligado aos braços, que está ligado aos órgãos internos. E existe a necessidade de um bombeamento do sangue. Existe a necessidade de um circulamento de sangue novo no coração. Pois o coração é um órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. E sabe, meus irmãos, se o pé não está conectado ao corpo, sabe o que acontece com o corpo, com o pé? Ele morre. É exatamente isso. Ele morre. E eu gostaria de ver aqui, que eu vejo, a pergunta de Deus tem mais objetivo de provocar o próprio Elias a uma reflexão profunda. Era para você estar aqui, Elias? Note que Deus pergunta isso 2 vezes a ele. Você tomou a decisão certa em buscar o isolamento? Era isso que Deus queria que você pensasse? Sabe, o isolamento nos torna mais frágeis do que somos. Precisamos estar ligados com Deus em primeiro lugar. Eu quero chamar a atenção aqui que a palavra de Deus fala sobre isso, meus irmãos. Satanás, a palavra de Deus fala que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Satanás, ele não vai a uma matilha. Satanás, ele não vai a um grupo. Ele procura aquela ovelha que está desgarrada. E aí é um alvo fácil para que ele possa tragar. É nesse momento onde nós estamos separados do Senhor que nos vem pensamentos errôneos. É nesse momento que nos vem pensamentos... A palavra de Deus, não a palavra de Deus fala, perdão. Tem um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Se sua palavra não está voltando na palavra, meu irmão, está voltando a quê? Eu não estou dizendo isso para te condenar, mas estou dizendo isso para que você abra os seus olhos e possa ver exatamente que existe uma necessidade de estarmos em comunhão. Não importa a igreja que você vá, não importa se você é da igreja A, B ou C ou D, eu quero te dizer que você deve estar conectado à sua igreja. Seja através dos cultos online, seja através da mensagem com o seu pastor, seja através da mensagem com o seu líder, seja através de um grupo, não importa, se conecte à sua igreja. Meus irmãos, a palavra fala que nós precisamos estar ligados com Deus, em primeiro lugar. Depois com irmãos, engajados numa mesma visão, numa mesma missão. A palavra fala que nós devemos, 1 Coríntios 1:10, mesma visão, mesmo propósito. Note, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Deus explicou a Elias, 1 Reis 18:19, que havia em Israel 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal. E que eles não estavam sozinhos, como pensava. O diálogo de Deus com Elias na caverna o fez enxergar que o isolamento não contribuiu em nada com sua vida. Então não se isole você. Ele precisava sair dali. A vida do servo de Deus é em corpo, em comunidade e não em isolamento. O terceiro ponto que eu quero falar com você é deixar de ouvir outras coisas e passar de ouvir e obedecer a Deus.
A palavra de Deus fala que apesar de alguns erros que Elias cometeu, como mencionamos nos 2 primeiros tópicos, existiu algo que... Perdão. Paloma falou aqui e me atrapalhou. Perdão. Existiu algo que foi uma falha fundamental para a recuperação do ânimo, né, de Elias. Aquele homem continuou ouvindo a Deus, ou seja, houve algo que marcou ele. Elias continuou ouvindo a Deus. Deixar de ouvir a Deus é o completo sepultamento do nosso ânimo e de nossa força de vida. Eu quero deixar bem claro é isso. O Senhor falou para Elias: volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, o rei da Síria. Meus irmãos, eu quero falar que a Bíblia fala aqui, por alguns momentos, Elias deixou de se levar pelas situações difíceis. Ele se deixou levar pelas situações difíceis, ele se escondeu em uma caverna, porém, após ouvir a voz de Deus, a palavra fala que ele o fez refletir sobre tudo aquilo que Deus havia ordenado. E a palavra fala também que ele saísse dali e voltasse para a missão. O que eu quero te dizer aqui, meu irmão, é que talvez muitas vezes nós nos vemos em dificuldades. Mas o que eu também quero te dizer, volte os seus ouvidos à palavra de Deus. Volte os seus ouvidos àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Volte os seus ouvidos, medite na palavra. A palavra de Deus fala que nós devemos meditar nela de dia e de noite. Quantos de vocês têm uma Bíblia em casa? Quantos de vocês têm um telefone? Medite nessa palavra dia e noite. Ouça a voz do Senhor. Aqueles que sabem orar em línguas, orem em línguas. Não deixe de meditar na palavra do Senhor. A palavra fala que Elias recuperou, a palavra de Deus fala que Elias recuperou a sua ousadia mais tarde. Ele conseguiu confrontar Acabe e também a mesma Jezabel, que o ameaçou de morte anteriormente, dando uma pesada profecia sobre a vida dela. Nós vemos isso, a palavra de Deus mostra isso a gente em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. Amém? Por isso, não deixe de ouvir, mas também não deixe de obedecer à voz de Deus. Porque eu não sei você, existem pessoas que eles costumam ouvir a voz de Deus. Quantos de vocês aqui, não precisa levantar sua mão não, mas quantos de vocês aqui conhecem pessoas que ouvem a voz de Deus? Mas existe uma grande diferença, meus irmãos, porque a grande diferença entre pessoas que nós estamos estudando agora, que tiveram encontro com Deus, elas não somente ouviram a voz de Deus. A grande diferença aqui que eu quero falar a você, Abraão ele não somente ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus. Assim como Jacó, Israel, ele ouviu a voz de Deus. Assim como também Agar ouviu a voz de Deus. Todos esses personagens da Bíblia, assim como nós estamos estudando hoje Elias, eles ouviram a voz de Deus. Mas o que faz a diferença, talvez, entre pessoas que ouvem a voz de Deus e pessoas que ouvem a voz de Deus, são que pessoas que verdadeiramente elas ouvem a voz de Deus, elas decidem obedecer à voz de Deus. E essa é a receita precisa para o seu ânimo espiritual, para aquele desânimo que existe na sua vida, ele deixe de existir. Nós não somente precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos também obedecer a voz de Deus. E obedecendo a voz de Deus, o desânimo espiritual, ou seja, o ânimo espiritual, ele volta em nós. Sabe, eu já vi muitas pessoas, muitos grandes pastores ministrar sobre a vida do profeta Elias. E me chama muita atenção isso, porque isso é uma grande verdade. O profeta Elias, ele verdadeiramente, a história dele fala muito, talvez, com as nossas vidas. As vidas de hoje. O profeta Elias viveu, como historiadores falam, 9 séculos antes de Cristo, há mais de 2.000 anos atrás. E veja como essa palavra que nós estudamos, ela é bem apurada. E ela é bem para o dia de hoje. Um homem que viveu há mais de 2.000 anos atrás,
ele vivia situações que nós hoje também vivemos. E eu te pergunto, meus irmãos, se Deus falou com ele e Deus usou ele há mais de 2000 anos atrás, por que não pode usar você? Deus pode, quer e vai usar você. Se você decidir ouvir, meditar e principalmente obedecer a palavra de Deus. Sabe, nós vamos continuar aqui ainda um pouco mais. Eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes a gente pode falar assim: ah, pastor, mas Elias foi um homem que tinha um relacionamento muito grande com Deus. Das 3 lições da vida que aprendemos de Elias, Elias foi um grande profeta de Deus, que fez vários milagres. Mas ele não era, meus irmãos, um super-homem. Elias era uma pessoa como eu e você. Ele confiou em Deus e fez a vontade de Deus. E Deus usou para fazer grandes coisas. Nós também, como eu falei, podemos ser usados por Deus. Amém? Podemos aprender várias lições importantes com a vida de Elias. E eu queria continuar falando sobre isso, e a palavra de Deus fala muito sobre isso, que o profeta Elias, ele teve algo muito interessante. O profeta Elias, ele orou. Abra sua Bíblia comigo em Tiago 5, 17 a 18. Amém? Tiago. Aleluia, meus irmãos. Tiago está lá no Novo Testamento, tá, meus irmãos? Está um pouquinho antes de 1 Pedro. Nós vamos ler Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. É interessante porque Tiago, Tiago aqui no livro de Tiago fala sobre o profeta Elias. Mas o que me chama a atenção aqui da passagem de Tiago 5, capítulo 5, verso 17 e 18, que nós vamos ler junto aqui. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse na terra. Nós lemos essa passagem de 1 Reis. E por 3 anos e 6 meses não choveu. A palavra fala também no versículo seguinte: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia! Veja só que palavra poderosa nós vemos no exemplo onde encontramos no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Isso me chama muita atenção, meus irmãos, porque sabe o que me mostra aqui? Aquilo que eu falei com vocês agora há pouco. O profeta Elias, ele não era um super-homem. O profeta Elias, meus irmãos, era um homem como eu e você. O profeta Elias, meus irmãos, era um homem que tão somente orava e buscava um relacionamento com Deus. Sabe, a palavra fala que o profeta Elias era um tesbita, ou seja, ele vivia próximo a Gileade, próximo ao Rio Jordão, e era do interior. Quantos de vocês conhecem pessoas, meus irmãos, que são do interior? Ou pessoas que nós julgamos ser tão humildes, mas que são poderosas. E quando elas oram, Deus responde a elas. Vocês conhecem essas pessoas? Eu conheço algumas delas. E às vezes eu fico assim: Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Deus. Nós te somos gratos, Deus, porque existem pessoas que são pequeninas, mas são grandes perante o Senhor. Você conhece essas pessoas, talvez, e vocês perguntem: por que essas pessoas conseguem orar? Sabe, meus irmãos, essas pessoas poderosas na oração, a oração tem o poder de mudar muitas coisas. E é isso que a palavra fala, é isso que Tiago fala aqui,
que, veja só, eu vou ler novamente, Elias era homem semelhante a nós. Aqui não fala que Elias era um super-homem. Meus irmãos, Elias era um homem que foi usado por Deus e ele mandou vir fogo dos céus. Ele estava só, se eu posso dizer assim, contra 450 outros homens. A palavra de Deus fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você, meu irmão? Não tenha medo. Ergue a cabeça. Tá difícil, como nós falamos na semana passada, tá. Tá difícil, tá. Eu falei com vocês na semana passada, não pense que por fato de estarmos com Deus, não vai haver choro, não vai haver dor. Vai haver choro, vai haver dor, mas vai haver superação, meus irmãos. Aleluia! 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 Vamos continuar aqui. Ele orou fervorosamente e com fé, e Deus atendeu a sua oração. A Bíblia diz que quando oramos com fé, de acordo com a vontade de Deus, Ele atende nossos pedidos. Quantos de nós aqui já não ouvimos um versículo que fala aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra, será ligado no céu, segundo a vontade de Deus? Meu irmão, se você tem algum pedido, pega na mão da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Pegue em oração com alguém alguma pessoa que você sabe que está em concordância com aquilo que você crê. E ora com essa pessoa. A oração traz intimidade com Deus. Elias orava muito. E por isso ficava muito próximo de Deus. Deus respondia às orações de Elias e Ele também responde às nossas. Deus, responde às nossas orações. Se você quer ver o poder de Deus em sua vida, ore. Ore. Veja a história do profeta Elias. O segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui, eu vou frisar mais uma vez. Depressão tem solução. A vida de Elias nem sempre foi fácil. Depois de grande vitória, sofreu sobre os sacerdotes de Baal. Nós já falamos disso anteriormente. Elias teve de fugir da ira de Jezabel, que tentou matar ele, meus irmãos. Mas depois de um encontro com Deus, ele recuperou o ânimo. A depressão, ela não é o fim. Assim como Deus ajudou Elias e recuperou, Deus também pode recuperar e restaurar a vida de pessoas que você conhece, ou talvez tenha você que tem depressão. Depois de sua vida de depressão, o ministério de Elias continuou ainda mais forte. Confie em Deus. A tristeza não durará para sempre. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus irmãos, o cristão pode ter depressão? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Sabe, nós podemos ter um desânimo, mas Deus é o que nos sustenta. Elias aprendeu a confiar totalmente em Deus, enquanto esteve escondido de Acabe. Deus o sustentou milagrosamente. Nós vimos isso em 1 Reis 17, 5 a 6. Deus também sustentou a viúva, mas muito pobre, porque o ajudou Elias, fazendo sua farinha e seu azeite multiplicarem. Todo sustento vem de Deus. Talvez a palavra de Deus fala que talvez existam pessoas lá fora que achem porque elas têm um pouco mais de dinheiro, elas são alguém muito mais. Eu quero te falar uma coisa. O que te sustenta hoje, no tempo da pandemia, o que te sustenta hoje, no tempo que nós estamos vivendo, não é o sustento do seu trabalho. Não é talvez o valor que o Trump talvez te dá, ou talvez não é o valor que o governo de Bolsonaro te dá. Todo sustento vem de Deus. Nos momentos mais difíceis, quando não sabemos aonde vamos encontrar sustento, podemos confiar em Deus. Ele não abandona quem o ama. A palavra de Deus fala, meus irmãos, quando nós nos dedicamos à vontade de Deus, Ele nos dá aquilo que precisamos. Por isso que a palavra fala que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos dá aquilo que precisamos.
mesmo quando a situação parece difícil. E sabe, eu quero contar um testemunho breve. Quando nos mudamos para os Estados Unidos, e quando viemos aqui em buscar aquilo que Deus já havia falado aos nossos corações, mas muito mais do que buscar, quando nós viemos para cá debaixo de um propósito e decidimos largar tudo que tínhamos no Brasil e vir para cá por um tempo que nós sabemos que é um tempo que Deus tem separado para nós. Não foi fácil. Sabe, nós tínhamos sim uma situação confortável no Brasil. O trabalho que eu tinha era muito bom, o trabalho que minha esposa como fisioterapeuta também tinha era muito bom. E largar tudo e vir para cá sabendo que nós iríamos encontrar algo que era desconhecido, mas nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos uma promessa. Assim como nós falamos na semana passada, se você está debaixo de uma promessa, você não vai morrer. A não ser que você decida desobedecer a palavra de Deus e negar a Cristo. Se você está vindo para cá debaixo de uma promessa, se você está vivendo debaixo de uma promessa agora, creia, tenha fé. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Talvez você não saiba a situação que eu e minha esposa estamos vivendo. Ou talvez eu não saiba a situação que você e sua família estão vivendo. Talvez você fale assim, pastor, mas você não conhece a nossa história. Eu, Emanuel, não preciso conhecer. Deus precisa conhecer. É por isso a importância de você orar e você buscar a Deus. A vida de Elias pode parecer muito diferente da sua, mas essas 3 lições de vida valem para todos nós. O mesmo Deus que agiu na vida de Elias também pode agir e vai agir na sua vida. O mesmo Deus que havia agido na vida de Elias e que sustentou Elias com pão e carne trazida pelos corvos, é o mesmo Deus que vai sustentar a sua vida e vai mudar a sua vida. E como nós falamos na semana passada, eu quero frisar novamente essa semana. Não pense que as dificuldades que você está passando hoje são em vão. As dificuldades que você passa hoje, elas são um treinamento que você vai dar a pessoas que lá na frente você vai encontrar no caminho da sua vida. E você vai ter a capacidade de falar, ei, não desanime, porque eu também passei por essa situação. Vamos orar juntos. Vamos somar juntos. Porque eu estou aqui nessa vida para amar pessoas, para ajudar pessoas e para fazer a diferença na vida de pessoas. É isso que o corpo de Cristo é. O corpo de Cristo, ele não é tão somente para prosperar. O corpo de Cristo é para prosperar juntos. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar a você que nos ouviu nessa noite. Caso você não conheça esse Deus que mudou a minha vida, a vida da minha família, talvez a vida de muitas pessoas que você conheça, gostaria de convidar a você que quer aceitar esse Deus, esse Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida, que feche seus olhos. E vamos fazer essa primeira oração comigo. Por isso, feche seus olhos, curve a sua cabeça. E vamos estar orando juntos agora. Pai, Senhor Jesus, eu até hoje estava errado, estava errôneo. Eu estava vivendo em caminhos que não era o caminho do Senhor. E eu hoje confesso diante do Senhor todos os meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E a tua palavra fala que se nós confessarmos o Senhor diante de Deus e dos homens, o Senhor confessará os nossos nomes diante do Pai. E hoje eu quero confessar o teu santo nome, Jesus Cristo. E eu quero dizer que eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E eu não quero mais viver como eu vivia antes. Mas a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida e decido entregar a minha vida nas tuas mãos. E eu te digo, venha morar na minha vida. Venha ser Senhor da minha vida.
e venha ser Senhor do meu coração. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida e quer se conectar conosco, deixe nos comentários aqui. Nós vamos estar orando com você. Deixe seu contato. Nós queremos nos conectar com você e fazer você ser parte e aprender conosco como ser parte do corpo de Cristo. E sabe, meus irmãos, nesse momento agora eu quero orar com você, que sabe, assim como o profeta Elias já passou com Deus sobre várias dificuldades, já venceu várias dificuldades na sua vida, mas hoje se vê desanimado, hoje talvez se vê em depressão, hoje se vê isolado, mas quer que Deus, porque Deus está gritando, o Espírito Santo de Deus está gritando no seu coração, volte, eu sou contigo todos os dias da sua vida. E é por isso, meus irmãos, eu quero orar com você. Você que se vê desanimado, você que se vê deprimido ou triste em meio às situações que você está vivendo hoje. Feche seus olhos. Vamos juntos orar. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre essas pessoas que nos assistem agora, pessoas, ó Deus, que estão desanimadas, Pai, pessoas que estão tristes, pessoas, ó Deus, que se veem, ó Pai, em situação de desânimo ou até mesmo de depressão, ó Pai. São seus filhos, Pai, conhecem o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas, mas estão vivendo um momento, Senhor Deus, onde o trabalho vos falta, onde o dinheiro vos falta, onde o alimento vos falta, e talvez o desânimo abateu seus corações. Pai, eu declaro em nome de Jesus que teu Santo Espírito possa ir ao encontro dos corações deles agora em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor Deus, novamente, Senhor Deus, ser cheios, Senhor Deus, da tua presença. Eu declaro o espírito de medo, eu declaro o espírito de desânimo, caia por terra agora em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós somos, Senhor Deus, corpo de Cristo, e eu como autoridade, Senhor Deus, do Senhor, eu declaro em nome de Jesus, caia por terra todo o espírito de medo, o espírito de engano, o espírito de abandono sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os teus filhos vieram a este mundo com um propósito, e o propósito do Senhor irá se cumprir na vida deles em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Espírito de engano, caia por terra em nome de Jesus. Espírito de medo vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É esse nome que está em cima de todo nome. Todo e qualquer nome não é mais poderoso que o nome de Jesus. Obrigado, Deus. Seja liberto agora em nome de Jesus, onde quer que você possa estar agora. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós já estamos concluindo. Eu quero te agradecer por se conectar conosco mais essa noite. E eu quero te pedir que você que está nos assistindo, deixe seus comentários aqui, o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você. Obrigado você que se conectou conosco através do Brasil, através aqui dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar do mundo. Muito obrigado. E eu quero te dizer que a sua vida tem um propósito. Você não está aqui em vão. Obrigado. Como eu falei anteriormente, não somente medite na palavra do Senhor, não somente escute a palavra do Senhor, mas também eu quero te convidar a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a voz do Senhor. Eu quero finalizar com alguns recados e queria também que nós estivéssemos orando pelos jovens. Meus irmãos, eu quero que nós estejamos orando pelos jovens, pelos seus filhos jovens, pelos seus filhos adolescentes.
Eu quero te pedir, meus irmãos, que vocês possam essa semana estar entregando a vida dos seus filhos, a vida dos seus parentes, a vida daqueles que você conhece, dos filhos dos seus amigos, dos jovens, dos adolescentes. Sabe, meus irmãos, não é fácil para essa geração. Eu queria te pedir que você cubra essa geração de orações. E essa semana, eu quero dedicar essa semana que nós possamos estar orando pelos jovens. Que nós podemos estar colocando nossos filhos debaixo da proteção do Senhor. Os nossos sobrinhos e todos aqueles, sabe, jovens e adolescentes. Meus irmãos, vamos estar orando por esses jovens. Hoje eu recebi uma notícia muito triste, ontem eu recebi uma notícia muito triste, na verdade, da morte, do assassinato de um jovem que foi baleado de nossa igreja. Sabe, vamos estar orando por esses jovens, para que o Espírito de Deus ele possa ter liberdade nesse meio. Amém? Eu queria também deixar um recado rapidamente, falando que todas as quintas-feiras nós temos o Food Pantry da igreja Hispana Victory. E eu queria te pedir para que você, que conhece alguém que precisa de alimento, informe o local da nossa igreja. E você que não precisa de alimento, que queira se voluntariar, se nos ajudar, faça isso. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Eu queria te pedir que você não esqueça de estar orando pela nossa vida, pelo nosso ministério. E esteja se conectando com as igrejas, esteja ouvindo as lives, participando das lives, fazendo parte desse corpo de Cristo, mesmo em casa, onde quer que você possa estar. Tenha uma semana abençoada, uma semana na prática da palavra, que o Espírito Santo de Deus possa agir com notícias maravilhosas e inesperadas sobre a sua vida. Sejam todos abençoados na prática da palavra. Deus te abençoe. Amamos sua vida. Amém.